Continuando falando sobre perdão, né? Eu quero ler uma palavra para os irmãos sobre uma mensagem além do perdão. O perdão tem que ser além. Senão nós não vamos conseguir entender o propósito do perdão. E Mateus 6, continuando, eu quero parar em 2 versículos, no versículo 14 e no 15. Amém? Então, vou ler aqui, que diz, Mateus 6, 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Irmão, nós temos aqui este ensinamento de Cristo aos discípulos e para nós também. Você é discípulo de Cristo, amém? Discípulo é aprendiz. Você aprende, você tem procurado aprender a palavra de Deus? Você tem procurado a obedecer os ensinamentos do Evangelho? Então você é um discípulo. Discípulo é aquele que segue Jesus. Aquele que procura viver os ensinamentos do Mestre Jesus. E nós temos aqui a palavra perdão. A palavra perdão, ela é uma palavra, inclusive do grego, nós temos elas em outras, no hebraico também, mas no grego ela quer dizer levantar. É a palavra nasa. Você já ouviu falar nessa palavra nasa? Já? De onde você lembra quando você ouve a palavra nasa? Você lembra do quê? Foguete. Você lembra da NASA, que a NASA, ela é um centro espacial americano. Se chama NASA. Então, não é à toa que os americanos colocaram a palavra NASA, né? Do centro espacial NASA. Por quê? Porque é onde eles levantam. Eles deixam ir. A palavra NASA quer dizer levantar, quer dizer deixar ir. O foguete está preso ali, aí dá uma combustão firme, forte. Então ele, né, com aquela combustão ele levanta. Aí aquela estrutura que fica segurando aquele foguete tem que se soltar o foguete também. Ela solta. Então a palavra NASA quer dizer levantar. Ela é usada 46 vezes no sentido de perdoar. Então, você pode procurar na Bíblia, tem 46 vezes que é deixar ir, soltar, levantar a pessoa. Então, por isso a palavra NASA. Então, você pode ver que a maioria, né, dos satélites, dos estudos espaciais, as explorações de pesquisas espaciais, de outros planetas, ela começou muito ali, Rússia, nos Estados Unidos, mas hoje os Estados Unidos é muito forte disso. Então a palavra ela tem um sentido de levantar, de deixar ir. Então é a palavra perdão, a palavra perdoar. E nós temos lá em Gênesis, capítulo 50, no versículo 14, que José, ele teve que perdoar, ele teve que deixar ir. Ele teve que também, em alguns momentos, levantar aquele que ele perdoou. Vamos ler lá. Diz assim: depois disso voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai.
o 14, 50, 14. Aí no versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos? Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da tua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, as transgressões de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoe as transgressões dos teus servos, do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram diante dele e disseram: eis-nos aqui os teus servos. Essa passagem aconteceu porque vocês sabem da história de José, que José, ele era muito mimado pelo pai, que era, muito querido do pai, e os irmãos dele, por parte de outras mães, e também alguns da própria mãe de José, eles ali tiveram ciúme, venderam José. Eles foram lá, venderam José para os escravos, e depois voltaram para o teu pai, dizendo que ele tinha morrido, que ele tinha sido comido por leão. Trouxeram a roupa dele lá, fizeram uma farsa, mancharam de sangue para enganar o pai. O pai acreditou e venderam José. José ficou como escravo, foi judiado, passou a vida ali no Egito. Mas depois o que aconteceu? Houve uma fome na terra, os irmãos de José teve que ir lá comprar comida, e lá quem era o governador do Egito? José. Então houve todo aquele momento que José fez um teste com os irmãos e tal. Os irmãos sabem da história. Se não sabe, depois você lê a Bíblia lá, porque eu não tenho como eu explicar tudo isso agora. Está lá em Gênesis 50. Você vai ler o que aconteceu, começando do 47, mais ou menos, até 50. E nós vemos a história de José. Mas aí, quando José perdoou os seus irmãos se prostraram a ele, José perdoou e levantou ele. Então a palavra perdão é levantar. Quer dizer, não se sinta assim chateado, não se sinta com medo. Quer dizer, perdoou, levantou os seus irmãos. E nós vemos essa palavra nasa, de levantar, de soltar. Quer dizer, meu coração não tem nada preso, tem nada amarrado. Eu já liberei o perdão. Não tenho mais ódio de vocês. Só que os irmãos de José, quando o pai dele morreu, o que eles fizeram? Vai lá, e agora? Gênesis 50. E agora? José agora... O pai morreu, ele vai nos castigar de novo. O que aconteceu? O pai morreu e José foi lá e escravizou todos os irmãos deles? Não. Isso estava na cabeça dos irmãos dele. Quer dizer, eles não tinham recebido o perdão de José, mas José já tinha liberado o perdão dele. E nós vemos que José não teve essa atitude com os irmãos dele. Então eles foram lá preocupados, dizendo para José: lembra que o pediu para você nos perdoar. Olha só, irmão. E sendo que José já tinha perdoado. Então nós vemos que, depois da morte de Jacó, eles achavam que José ia vingar eles. Mas José ali, jamais ele tinha intenção de vingar, porque ele tinha liberado perdão. Então, quem perdoa, irmão, não vai ficar voltando atrás. Não vai ficar voltando em assunto atrás. Se a pessoa perdoa e fica toda hora tocando no assunto lá de trás, eu te perdoei, mas você me deve ainda. Quer dizer, perdão é pagar dívida. Quando Jesus nos perdoou na cruz, ele pagou a nossa dívida. Quer dizer, está aqui. Então nós vemos que infelizmente tem muitos cristãos que ao estarem em uma situação, que precisa perdoar seu irmão, ao invés de levantar o irmão, simplesmente baixa o seu irmão, fica humilhando. Eu perdoei. Aquele irmão lá estava me devendo R$100, eu perdoei, Mas pense que não fez falta aquele dinheiro, não. Uma hora ele vai pagar.
Uma hora Deus vai cobrar. Então isso aí não é perdão. Então nós vemos que alguns dizem, posso até perdoar, mas o que você fez nunca mais eu vou esquecer. Eu perdoei, mas nunca vou esquecer. Então não é perdão. Então nós precisamos entender que a palavra perdão, ela tem o sentido de levantar. Qual foi a nave espacial, a primeira nave que os Estados Unidos, que a NASA lançou para o espaço? Quem lembra do nome da nave? Vamos lá, vocês aí. Olha só, vocês estão ruins em história e geografia. Não, geografia não, história, né? Apolo 11. Apolo 11. A palavra Apolo, a palavra Apolo quer dizer soltar. Quando o foguete ele é lançado pela NASA, que a palavra NASA é perdão, é soltar, é levantar, aliás, a palavra Apolo, quando o foguete chega lá num certo ponto da atmosfera, ele solta uma cápsula e vem outra combustão para ele continuar, porque aquela é pesada, então ele solta aquela que é pesada, ele se divide, né? Solta e continua indo. Olha só. A palavra perdão quer dizer soltar. Então não adianta, irmão. Quando você é ofendido pelo seu irmão, ou se você ofendeu o seu irmão, presta atenção, você está ligado a ele com uma nave espacial Apolo 11. Você está ligado. Mas para você desligar, você precisa soltar. E a palavra perdão quer dizer soltar. Você precisa se desprender. Então nós vemos que Lucas capítulo 6, versículo 35. Lucas 6, 35. Eu gostaria que os irmãos pegassem um copo de água para mim, fazendo um favor. Lucas 6, 35 diz assim: amais, pois, a vossos inimigos. Meu Deus, hein? Inimigo geralmente é aquele que te ofendeu. A gente trata como inimigo aquele que é mal para a gente, muitas das vezes, ou que fez algo que a gente não gostou. Amais, pois, a vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão, e sereis filho do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos, e maus. Ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai. Aqui essa palavra soltai e soltar-vos-ão quer dizer perdoai e vos perdoarão. Olha só que coisa interessante. Se você vai ler até em algumas Bíblias, pode estar escrito perdoai e vos perdoarão. Mas aqui em Lucas, a palavra está apóluo no grego. Quer dizer soltai. E aqui está falando a questão de inimigo, e está falando a questão também de fazer o... Um exemplo, às vezes a pessoa te pede um valor emprestado, se você tiver como emprestar, amém. Mas você sabia que às vezes você tem que tomar muito cuidado? Por isso, só empreste aquele valor que você não vai ficar no coração. Se uma hora a pessoa não puder te pagar, você vai ficar lá, tá vendo? A pessoa não me pagou, né? Olha só. Então, olha o que diz aqui. Emprestai sem nada esperardes. Por isso, irmãos, um exemplo. Eu não estou dizendo aqui que é errado você emprestar o valor que você quiser emprestar. Mas o que é errado é depois você ficar condenando o irmão porque ele não pode te pagar.
Os irmãos estão entendendo? Porque isso vai trazer uma ira no teu coração, você vai trazer uma ofensa, e depois você vai ficar chateado com o seu irmão. Então, o que eu quero dizer aqui, que no Evangelho de Lucas está nos ensinando, se alguém deve alguma coisa para você e não pôde te pagar, solta. Quer dizer, perdoa, libera ele. Agora você tem que falar isso para ele. Porque às vezes no teu coração você já perdoou aquela dívida. Mas se o seu irmão passar em frente de você, ele vai lembrar dela, não vai? Ele vai olhar e vai falar, nossa, estou devendo aquele irmão, que vergonha, meu Deus, vou abaixar a cabeça aqui. Por isso que é bom você chegar lá nele e falar assim, ó, você não me deve nada. Esses dias atrás, há um tempo atrás, eu tinha uma cliente em São Paulo, e esse cliente, ele foi uma bênção na minha vida, ele me ajudou muito. Aí ele se aposentou e deixou a loja para a filha. A filha, por muito tempo, tocou a loja, foi uma bênção. Mas depois ela começou a dever todo mundo, e começou a me dever também. E ela não conseguia me pagar. Ficou me devendo, isso aí já tem uns 8 anos atrás, ficou me devendo R$4.000. 4 mil é muito dinheiro hoje, né? E há 8 anos atrás era muito mais do que hoje. Ela ficou me devendo. Aí houve problema, fechou a loja, não me pagou. Mas eles são muito conhecidos meu. Há um dia eu encontrei com a mãe dela tem comércio aqui na cidade. E um dia eu entrei na loja da mãe dela, a mãe dela falou assim, Carlos, quanto é que a minha filha te deve? Eu falei, nada. Não, mas ela te deve. Ela devia, mas eu já perdoei a dívida dela. Ela não me deve nada. E ela falou, não, mas eu queria te pagar. Não, mas eu já perdoei, não precisa me pagar. Está perdoado, não deve nada. Vocês foram bênção na minha vida, eu não vou cobrar algo que não deu certo para ela o comércio, ela não foi por maldade, ela não ficou me devendo por maldade. E mesmo que se fosse também, estava perdoado. Ela quase chorou na minha frente. Irmãos, é mais ou menos isso que eu quero dizer. Agora se eu chego lá e falo assim, olha, eu perdoei, mas olha, vou te falar, viu? Sofri, viu? Sua filha me fez sofrer, ó. Passei ali até um apuro, tive que não sei o que. Não. Resolvido. Amém, irmão? Então, agora quando essa pessoa me vê, ela vai olhar para mim e falar, estou devendo Carlos? Vai, irmão? Quando ela olhar para mim, ela vai falar, nossa, eu estou devendo Carlos? Não. Por quê? Porque foi perdoado. Então, por isso que nós devemos chegar na pessoa e falar para ela, eu estou te perdoando. Qualquer coisa, eu estou falando sobre questão financeira, mas pode ser qualquer coisa. Se uma pessoa te ofendeu, se você não ir lá, chegar com ela e falar com ela, que você está perdoando, ela não vai saber que você perdoou. Então, quando liberamos perdão aos nossos ofensores, nós estamos soltando aquela mágoa. Até um tempo eu não estava com o coração aberto para perdoar, eu cobrei ela várias vezes. Fui lá na loja, tentei negociar, parcelei. Olha, eu parcelo, quantas vezes pode me pagar? E não deu certo, não houve acordo, mas não porque ela não queria, porque eu vi, a necessidade era muito. Mas, quando nós soltamos o ódio, a ira, né, aquela mágoa, quando liberamos perdão, não tem que ficar nada no nosso coração. É mais ou menos assim. Quando você solta o ódio, quando você solta a mágoa, que está te prejudicando, é como se o seu coração fosse uma gaiola prendendo um pássaro. E esse pássaro pode ser uma tristeza que às vezes vem dentro de você. Então, quando você libera o perdão, esse pássaro voa. Amém, irmão? Você liberou ele. Ele saiu. Quando você perdoa, você abre a gaiola do teu coração. E se houver algum mal preso ali, vai sair. Porque o perdão é a chave da gaiola que vai liberar aquilo que está te trazendo incômodo. Então, em nome de Jesus, quando a pessoa, você tiver qualquer algo que está prendendo no coração, solte a gaiola. E a chave para soltar essa gaiola é o perdão.
abrir essa gaiola e deixar essa tristeza, esse ódio, essa ira, o único meio é abrir a gaiola. Então, quando liberamos perdão aos nossos ofensores, quem é o ofensor? Aquele que nos ofendeu. Presta atenção, irmão. Quando você ofende alguém, pode acontecer que você fala assim: eu não ofendi ninguém. Claro, não foi você que foi ofendido. Então, geralmente, quem ofende, para ele não cometeu o erro. Você sabe que a questão do perdão não é quem ofende, é mais quem foi ofendido. Porque quem ofende, para ele não fez nada. Mas, nossa, um negocinho desse aí, você ficou chateado comigo, não é assim? Mas, nossa, um negócio tão besta. Nossa, mas para a pessoa que foi ofendida, foi algo grande. Então, geralmente, irmãos, olha só, presta atenção, o perdão, ele deve partir primeiro, mais do que daquele que foi ofendido, do que aquele que ofendeu. Porque quem ofendeu geralmente não dá conta que ofendeu. Ele esquece. Ele até esquece. Você sabe aquele caso que quando a pessoa não está conversando com você, você nem sabe o que aconteceu? De repente ela vira o bico para você, ela fica chateada, ela olha para você, cara feio, fala: mas não, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Aí você vai conversar com ela, falou assim: olha, estou muito chateado com você, porque aquele dia... Mas que dia? Quando foi isso? Você não lembra. Quem ofende, não lembra. Mas quem recebeu a punhalada ali no coração, ele não esquece. Então, nós precisamos entender isso. Agora, outra palavra, olha só, outra palavra que no grego, né, que sobre perdão, ela está escrita, usada 22 vezes no Novo Testamento. É charizomai. Essa palavra charizomai quer dizer ser gracioso com a pessoa. Quando você perdoa, você está sendo gracioso. O que é ser gracioso? Ela não merece, mas eu vou perdoar. É o favor imerecido, que é a palavra graça. Jesus nos perdoou, não porque nós merecemos o perdão dele. Ele nos perdoou porque nos amou. Ele foi gracioso conosco. Então, muitas das vezes a gente tem que perdoar as pessoas porque nós precisamos ser graciosos, como Cristo foi conosco, amém? Então, lá em Lucas 7,41, diz assim, que essa palavra charizomai, no sentido de perdão. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários. Um lhe devia 500 denários. É 500? Certo. 500 denários. E outro devia 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu Simão: suponho que aquele que quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. Então nós temos essa parábola, 2 devedores, um devia 500 e um 50. Então os 2 foi perdoado. Agora o que mais se sentiu perdoado foi o que devia mais. Então essa parábola conta a parábola de 2 servos. Ele não tinha como pagar a dívida deles. Então quem se sentiu mais amado? Mais foi aquele que estava devendo. Então, isso é graça. Isso é favor imerecido. Então, essa palavra perdão, nesse contexto do servo, quer dizer charizomai. Quer dizer, aquele servo foi gracioso com os 2. Mas foi muito mais gracioso daquele que devia mais. Então, é a palavra graça. Então, eles não mereciam. O certo é eles tinham que dar um jeito de pagar a dívida dele, mas eles receberam uma graça de Deus.
Então, quando a gente perdoa a pessoa, a gente precisa entender que a gente, mesmo que ela não mereça, mas você tem que charizomai para ela, entendeu? Você tem que perdoar ela de uma maneira graciosa. Olha, porque tem pessoas que realmente não merecem, sabia? Tem pessoas que não merecem o perdão. Você sabe que às vezes é ela que está errada, mas é ela que deve, mas você vai perdoar, amém? Porque nós somos filhos de Deus, nós temos o amor de Deus dentro de nós. Não que a pessoa não tenha, mas às vezes naquele momento ela não está compreendendo o propósito de Deus. Então nós precisamos perdoar, como assim Cristo nos perdoou. Outra palavra, perdão, agora é do hebraico, que é a palavra kafar. Não é cafajeste, não, é kafar. A palavra kafar quer dizer cobrir. Ela é usada 10 vezes na Bíblia. Lá em Salmo 78, mas ele que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não destruiu. Antes, muitas das vezes, desviou deles a sua cólera e não deixou despertar a sua ira. Outra tradução aqui, mas ele que é misericordioso, cobriu a sua iniquidade. Tem algumas traduções que está perdoou a sua iniquidade e outras está cobriu. Quer dizer, quando você cobre, quando você perdoa, muitas das vezes você tem que cobrir. Não tem que ficar, olha, eu perdoei aquela pessoa, mas saber, vou contar para todo mundo o que ela fez comigo. Quer dizer, você perdoou, mas você está expondo a pessoa. Está falando mal dela. Isso aí é perdoar, irmão? Eu perdoei, mas eu vou falar para todo mundo ali o que ela fez comigo. Então, geralmente, o perdão você deve também cobrir. Quer dizer, não tem que ficar espalhando o que aconteceu. Tem que ficar falando o que aconteceu para ninguém. Pronto, perdoa e pronto, acabou, esquece. Morreu. Já era, como se diz, né? Alguns. Então, quando Jesus perdoa, né? Nós vemos no salmista falando, quando Deus perdoa, Ele cobre os erros. Por isso que a Bíblia diz assim, que Ele não lembra dos nossos pecados, que Ele lançou no mar do esquecimento. Por quê? Porque Ele não quer mais, Ele já está tudo ok ali. Ele nos cobriu com teu sangue, isso. Nos perdoou, cobriu com sangue. Então, nós vemos assim que, felizmente, muitas das vezes, às vezes, não importa se ofendeu alguém ou se você foi ofendido, você tem que cobrir. Teve pessoas que fizeram coisas para mim, irmãos, que eu nunca contei para ninguém. Eu perdoei, nunca contei para ninguém. Às vezes, sim, claro, minha esposa, às vezes nós estamos juntos, conversa ali. Mas tem certo até coisas que eu nem conto para minha esposa. Que às vezes ela pode chatear também. Aí, para que eu vou contar para ela? Para deixar ela chateada? Aí, em vez de eu libero perdão e ela, vai que ela não libera, né? Ou demora para liberar, entendeu? Eu já deixei livre, está tudo ok. Agora eu vou contar para ela. Não, eu não aceito isso que fez com você, fez comigo também. Agora aquela pessoa vai ver comigo. Pronto, quer dizer que, de vez de você ajudar ali, você prejudicou. Por quê? Porque você não cobriu. Presta atenção, quando Deus te perdoou, Ele te cobriu. Ele te resguardou. Eu não vejo mais nada. Está coberto. Aleluia. Então nós precisamos entender. Eu me lembro que eu li um livro chamado Além do Perdão, inclusive até o título dessa mensagem é por causa desse livro que eu li, Don Becker, muito antigo. Conta-se uma história de um pastor, um grande pastor, uma igreja americana, e esse pastor, ele acabou caindo em adultério, não foi só com não, com vários membros da igreja, mas ele era um dos pastores. Aí descobriram.
que ele estava em adultério, e vira e mexe caía com um, caía com o outro. E o pastor presidente foi lá, conversou com ele, e ele chorou, pediu perdão, e ele queria sair da igreja. O pastor, não, você não vai sair, você vai ficar aqui, que eu vou cuidar de você. E foi tratando aquele irmão, e aquele irmão realmente houve um arrependimento. Ele pediu perdão para toda a congregação, confessou o pecado dele, disse que machucou muitas famílias por causa daquele e tal, e ficou ali. E depois de alguns anos, ele já estava bem. O pastor falou assim: está na hora de você voltar a pastorear. Aí ele falou assim: eu não consigo pastorear. Eu não posso pastorear mais aqui. Por quê? Porque eu percebi que tem pessoas que não me perdoou ainda. Não me perdoou. Aí o pastor presidente, eu concordo. Então você vai... Aí o pastor presidente conversou com alguns amigos pastores, dizendo que ele era um homem curado, tratado, tinha caído no pecado, mas tinha sido curado. E que se alguém tivesse precisando de um pastor, ele era um ótimo pastor. E teve uma igreja que aceitou, estava precisando de um pastor, e ele foi embora. Mas, irmãos, por que ele foi embora? Porque muitos não perdoou ele. Ele poderia ter continuado o ministério dele ali. Eu sei que esse é muito difícil hoje, principalmente pastor. A vida moral é uma das áreas principais. O pastor tem que vigiar muito. Mas somente o ensinamento aqui, infelizmente, o ser humano tem dificuldade de perdoar. E nós vemos que perdão na lógica humana é ofensor versus ofendido. Quer dizer, alguém ofendeu e alguém foi ofendido. Isso na lógica, né? É o ofendido, né? E o ofensor. Mas na lógica de Deus, eu creio que é ofendido versus ofendido. Por quê? Porque a pessoa ofende, aquele que foi ofendido, ele precisa dessa liberação. Então, eu vejo que na lógica de Deus trabalha diferente. Eu acho que Deus olha mais para quem foi ofendido do que para quem ofendeu. Não que quem ofendeu não está errado, mas o ofendido é o que mais sofre. Aquele que está ofendido é o que mais sofre. Então Mateus 6,14 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas. Quer dizer, ele te ofendeu? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celestial vos perdoará. Quer dizer, está tratando aqui com quem está ofendido. Quem está ofendido. Não está tratando com quem ofendeu. Prestou atenção aqui que Jesus está falando? Que Deus vai perdoar aquele que está ofendido. Olha só, quer dizer, eu tomo uma paulada na cabeça, eu sou maltratado, eu sou injustiçado, e eu ainda que tenho que pedir perdão. Porque a mágoa não está no quem ofendeu, está em quem está ofendido. Uau, é algo muito difícil, irmãos. Por isso que eu falo que a justiça própria entra ali. Porque a justiça própria vai fazer com que você fale: eu não mereço isso que recebi dessa pessoa. Deus não está olhando para mim. Deus, olha como aquela pessoa está sendo abençoada. E eu aqui, ela me maltratou. Justiça própria. Você acha que você merece mais do que ela. Então nós precisamos entender que Deus, Ele ama a todos. Então geralmente nós vivemos por dentro o que ocorre por fora. Deus quer nos ensinar a vivermos uma vida interiormente curada. Porque o problema está dentro. O ressentimento está dentro. A amargura está dentro. O ódio está dentro. Não está por fora, está dentro. Então precisamos viver no espírito e não na carne. Porque se a gente vive no espírito, a gente vai saber lidar com essas questões da carne. Então, eu quero aqui rapidamente dizer que isso pode acontecer na família. Há
pessoas que não perdoam os familiares dentro da própria casa. O rei Davi, ele era genro de Saul. Ele já tinha casado com a filha de Saul. Mas quando ele começou a ganhar as terras, aí cantaram aquele cântico que Saul venceu milhares, mas Davi venceu 10 milhares. Saul ficou com inveja de Davi. E a inveja trouxe para ele um mal no coração e começou a ofender Davi. Tacava a lança em Davi. Falava que ia matar Davi. Davi teve que fugir. Aí no Salmo 51, versículo 5, inclusive, na própria família de Davi, ele não era bem visto, os irmãos maltratavam ele. Alguns, biblistas dizem, no 51 aqui, que eu quero ler agora, que diz assim: eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Alguns acham que a mãe de Davi teve um caso à parte, e que Davi não era irmão legítimo dos outros irmãos por causa desse versículo. Porque eu nasci em iniquidade, e em pecado me concedeu a minha mãe. Então, algum problema houve ali no relacionamento de Jessé e da mãe de Davi, que Davi se achava assim, os irmãos rejeitavam ele. Mas em nenhum momento você vê nos Salmos, na história de Davi com raiva dos seus irmãos por causa dessa situação. Por quê? Porque ele tinha um coração perdoador. Ele tinha um coração que não guardava mágoas. Então, quantas pessoas, mesmo dentro da igreja, estão com o coração cheio de amargura e de ódio? No lar, com família, com cunhado, com sogra, com irmãos, com irmã. E muitos dentro da própria igreja, com raiva do irmão. Outra coisa que pode trazer também uma barreira para a gente liberar perdão é ser vítimas de inveja. Às vezes a pessoa é invejada. E por ela ser vítima da inveja, ela pode criar uma barreira e não perdoar a pessoa que tem invejado ela. Nós vemos Davi, ele é invejado por Saul. Está lá em 1 Samuel, fala que Saul perseguiu Davi. Eu vou ler alguns versículos aqui. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel, saíram ao encontro do rei Saul cantando, dançando, com tambores, com júbilo, instrumentos de música. As mulheres se alegraram cantando. Alternadamente dizia: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul se indignou muito por essas palavras que desagradaram em extremo. E disse: 10 milhares deram elas a Davi, a mim somente milhares. Na verdade lhe falta senão reino? Daquele dia em diante Saul não via Davi com bons olhos. Saul ficou irritado com as mulheres que cantavam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Inveja. Pode ver de falar glórias a Deus, ó, Deus ali deu uma pessoa do meu lado que tem feito muito mais do que eu. Mas não, ficou com inveja. Então, quantas pessoas às vezes sofrem perseguições, por causa de inveja e acaba ficando ferido com aquela pessoa. Eu quero concluir essa mensagem aqui, que não existirá ofensor se as pessoas não deixarem ser ofendidas. Irmãos, eu posso até dizer que às vezes minha esposa brinca comigo, é ela que fala isso, não é eu que falo, Ela fala que se eu não entrar no céu, ninguém entra, porque eu não consigo guardar mágoa tão fácil das pessoas. Às vezes a pessoa pisa em mim, pula, faz gato, sapato, mas eu não consigo sentir raiva. Mas
Não é verdade, às vezes eu fico muito irado com algumas pessoas, só que passa rápido. Tem uns que demora mais de passar, mas eu parece que passa um pouco mais rápido. Mas eu quero dizer, tem muitas coisas que eu evito, que começa a vir na minha mente: fulano fez isso com você, fulano fez aquilo com você, fulano tal. Aí eu começo a falar: sabe de uma coisa, vai ver que ele entendeu errado. Eu prefiro às vezes criar uma situação que não deixe a ofensa entrar no meu coração, porque se eu não me sentir ofendido, eu estou livre dele. Amém, amados? Eu não tenho que ficar com o coração chateado com aquele irmão, com aquela irmã. Então nós precisamos entender isso. A preocupação de Deus não é tanto de tratar com aquele que ofendeu, mas com aquele que se sentiu ofendido, porque é o ofendido que está ferido. É o ofendido que vai ficar triste. É o ofendido que vai começar a falar coisas, que vai até começar a praguejar, vai começar a falar um monte de coisa. É o ofendido. Então Deus se preocupa mais com o ofendido. Então eu acredito que sempre houve, sempre haverá pessoas que serão usadas como um enxadão, como uma picareta para rasgar a terra do nosso coração, para que o Mestre Jesus plante uma semente do perdão e você passe a aprender mais sobre o perdão. Olha, que coisa, irmãos. Os irmãos entenderam aqui que eu falei? Tem pessoas que vão ser usadas como uma picareta para rasgar o seu coração. Só para Deus ir lá e plantar uma sementinha do perdão para você ser mais perdoador por aqueles outros que às vezes não têm tanta sabedoria. Você sabe que hoje o cristianismo, quanto mais você aprende a perdoar, mais você aprende sobre o amor. E quanto mais você aprende sobre o amor, mais Cristo está dentro de você. Porque não é você, é Cristo em você. É o amor de Deus em você. É algo maravilhoso. Então hoje, eu quero encerrar essa mensagem dizendo que perdão não muda o passado, mas engrandece o futuro. Aleluia. Ele não consegue mudar o passado, mas o seu futuro ele vai trazer algo poderoso no nome de Jesus. Perdão não é esquecimento. Perdão, porque esquecimento é amnésia. Perdão não é esquecimento. Perdão é permanecer perdoando mesmo com as lembranças do passado. Mesmo você sabendo que houve um erro lá, mas você continuar perdoando. Porque tem umas pessoas que falam assim, perdão é esquecer o que aconteceu. Irmão, tem coisas que você não vai esquecer nunca. Tem pessoas que vão te ferir que você nunca vai esquecer. Vai estar aí te cobrando todo dia. Todo dia vai estar apunhalando a tua mente. Mas você vai falar assim, Charizomai, Nasa, já liberei, já soltei, Charizomai. Deus me perdoou porque foi gracioso, eu vou perdoar também, porque a graça de Deus habita em mim. Amém? Eu vou cobrir, vou esquecer. Joguei um cobertor em cima disso. Não vou olhar mais para isso. Isso é perdão. Coloque-se em pé. Em nome de Jesus. Vocês que estão ouvindo essa live, eu quero agradecer pela sua vida. E eu quero dizer que Deus, assim como Ele te perdoou, se tiver algo a perdoar, perdoa. Não compensa. Irmão, não compensa ficar ofendido com ninguém. Não compensa ficar com o coração preso com ninguém. Solta, libera. Você vai dormir bem melhor depois disso. E quando você passar pela pessoa, você não vai atravessar a rua. Você vai passar em frente a ela porque a sua consciência está limpa, porque o seu coração está limpo. Porque você foi gracioso e Deus te ajudou nisso. Amém? Mas isso só consegue com Cristo. Só Jesus nos dando força. Pai, no nome de Jesus, queremos agradecer por essa mensagem, agradecer por essa palavra. Meu Deus, se tiver algo no nosso coração que precisamos liberar, que precisamos perdoar, que o Espírito do Senhor nos conduza, meu Deus, a ter essa atitude, a ter esse comportamento,
para que a graça e a misericórdia do Senhor esteja conosco, em o nome de Jesus. Amém? Quero encerrar essa live. Que Deus abençoe a sua vida, em o nome de Jesus.